Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live do Vale do Café Convention e Visitors Bureau. Deixa eu fazer os testes aqui de som, de imagem. A gente fez um testezinho antes para ver se estava tudo legal. Estou só esperando o nosso convidado, José Luiz Júnior, que vem hoje falar sobre o lançamento do livro dele, Descobrindo a Eufrásia. Então, já vou agradecer a todo mundo que está entrando. Obrigada por acompanhar a gente. Se vocês tiverem perguntas a fazerem ao José, que na verdade eu vou explicar um pouquinho a história, a gente vai deixar gravado, tá? A gente sempre fica no IGTV. Então, quem quiser assistir, pode assistir, depois vai ficar disponibilizado, tá? Quem tiver pergunta, manda. Olá, Mônica, Humberto, Dani Tamioso. Oi, gente. Eco Paracambi entrou. Vocês sempre participando pra caramba, hein? Adoro. Vamos esperar o Júnior entrar. Então, essa eufrásia apaixonante, eu acho que não tem uma pessoa que não vá em Vassouras e que não saia completamente apaixonado por essa personagem. E parece que conhecê-la nunca é demais, porque a gente sempre encontra alguma coisa mais interessante sobre ela, sobre essas multifacetada Eufrásia Teixeira Leite, e na verdade ela é um... Ai, caiu aqui, olha, o Júnior saiu. Tentei colocá-lo, vamos ver se eu consigo. Vamos lá, de novo, tá? Então, essa mulher multifacetada, né? A gente descobre um pouco da vida amorosa dela. Júnior, estava só fazendo uma introdução, enrolando aqui para você chegar. Tá joia. Agora vamos lá. Queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu vou contar uma historinha interessante. Eu comentei com alguém assim, falei, pô, vou encontrar com o José. Aí eu pensei, José? Que José? Eu falei, José. Na época você era subsecretário. José. Não, é Júnior. Nunca tinha ouvido ninguém chamar ele de José. Ele é o Júnior. Então, agora eu tô me policiando para saber que a gente está falando de você, tá? José Luiz Júnior é o nosso convidado de hoje. A gente vai conversar sobre o livro que ele está lançando. Fala um pouquinho aí da sua relação com a Eufrásia. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado participar, claro, porque a Eufrásia é uma personagem muito importante para a nossa região. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua relação com a Eufrásia. Tá bom, tá joia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Luciano. Eu tenho usado até sempre José Luiz Júnior, porque tem gente que me conhece como José Luiz e tem gente que me conhece como Júnior. Aí José Luiz Júnior contempla todo mundo. Eu acho que a gente tem que fomentar isso aí, estimular. José Luiz Júnior, escritor, redator-chefe da revista Vale do Café, que para quem não leu, por favor, leiam, porque tem um conteúdo muito enriquecedor. Ajuda muito para quem trabalha com turismo, né? Sim. Então, Luciana, a minha relação com a Eufrásia começou assim, há bastante tempo. Acho que, de um modo geral, os moradores de Vassouras, uma grande parte dos moradores de Vassouras, tem a Eufrásia em seu imaginário. Ainda que não tenha tantos detalhes sobre a vida dela, de um modo geral, tem muita gente, inclusive, que nasceu próximo de mim. Eu nasci em 82, nasceu no Hospital Eufrásia Teixeira Leite. Tem isso, inclusive, na certidão de nascimento. Então, eu pelo menos, o primeiro contato que eu tive com esse nome foi assim, né, de minha mãe me dizendo que eu nasci no Hospital Eufrásia Teixeira Leite. E existem outras referências sobre ela na cidade, né? Para quem mora aqui,
quem anda naquela rua em frente à praça, o jardim, né, como as pessoas conhecem, é a rua Barão de Vassouras. O Barão de Vassouras era tio paterno da Eufrásia Teixeira Leite. A própria praça chama Praça Barão de Campo Belo. Barão de Campo Belo era o Laureano Correia Castro, que era um avô materno da Eufrásia. E tem outras referências. O próprio museu, Casa da Era, né? Tem o Paqueras, o calçadão do Paqueras, o pessoal conhece como Paqueras, mas chama Travessa Doutor Joaquim José Teixeira Leite, que era o pai da Eufrásia. E depois tem a questão também do testamento da Eufrásia, né? Que é uma espécie de lenda urbana, que não é lenda, é verdade a história do A testamento, história é mas real, né? mas é um pouco mistificado, né? Enfim. Então, as pessoas normalmente têm essa referência também da Eufrásia, que deixou a herança dela para Vassouras. Esse foi o meu primeiro, um dos meus primeiros contatos, né, com esse mundo e com essa história. O meu contato com a Eufrásia foi de uma pessoa de fora. Eu sempre digo que eu sou uma forasteira, outsider, né? E eu fui muito bem recebida no Vale do Café. E, na verdade, ao contrário de quem é da região, eu nunca tinha ouvido falar da Eufrásia. Eu até confesso que eu subestimei, porque em alguns momentos eu sentia uma certa euforia sobre algumas pessoas falando sobre a Eufrásia e eu não entendia por que dessa euforia. E eu acho que essa visita ao Museu Casa da Era, aqui, ó, esse livrinho eu ganhei lá, do Ciron, que é o diretor, e eu devorei esse livro em 2 horas. Eu adorei tudo que eu li aqui. Claro, ele é bem condensado, ele fala sobre a história da região, mas ele aborda, eu acho que os temas principais sobre a vida da Eufrásia que a gente hoje vai falar. Então, eu acredito que a gente precisa realmente mostrar que essa mulher, ela é uma mulher brasileira que tem uma forte influência, e eu fiquei mais surpresa ainda pelo fato de ter percebido que há uma certa paixão sobre a Eufrásia, quanto à história da Eufrásia, mas no mercado financeiro. E eu acho que está tendo um resgate, né? Na verdade, a gente está falando um pouquinho de trás para frente, frente para trás. Mas hoje o que a gente vê é a hashtag Quero Ser Eufrásia. E tem a ver com mulheres que investem na Bolsa de Valores. E aí a gente vai contar toda essa história hoje sobre essa mulher fascinante que foi a Eufrásia e que hoje, na verdade, é objeto de menção dentro de um setor da economia bastante masculinizado, mas que está ganhando muitas mulheres, né? Cada vez as mulheres estão investindo mais na Bolsa, enfim. Então ela foi resgatada, eu acho que ela foi trazida de novo aí pela sua bela história, pelo seu reconhecimento nessa área de finanças e investimento que ela fez a sua vida inteira. E aí eu queria, na verdade, que você fizesse uma introdução sobre os primeiros anos dela, falar um pouquinho sobre como é que ela pode ter caído nesse universo das finanças de uma forma tão exitosa. Ela foi realmente, assim, fora da curva total. Conta um pouquinho esse início da vida dela, como é que foi, para a gente poder engatar aí nesse papo maravilhoso. Sim, bacana. Então, Luciana, eu preciso fazer assim, uma pequena introdução, Claro. que eu não sou historiador, né? É claro, eu escrevi, é uma peça de ficção, né? É teatro, mas é claro que eu me inspirei na vida dela, na história da vida dela. Tô mencionando isso e deixei isso também expresso no livro, na introdução, lá no início, nas notas do autor, para que não haja nenhum mal entendido, né? E a gente precisa, claro, pesquisar para falar sobre um tema, ainda que seja no teatro. Eu não gostaria de apresentar uma eufrásia que não fosse verdadeira, que não fosse factível, né? Mas não sou historiador, então é importante Eu dizer recebi isso. Mas...
o livro, você me mandou esse livro, claro que, né, o lançamento foi ontem, né? Ou é hoje? Como é que tá? Hoje está sendo. Hoje é o dia do lançamento e eu tive o privilégio de recebê-lo aqui antes da live para eu também entender o que é. São 4 atos. Isso. São 4. Ela vai, esse livro vai ser teatralizado, ele vai se tornar uma peça teatral e ele tem tudo para isso, né? Ele foi feito para isso. Então, essa ficção, eu acho que tem muito a ver com aquilo que você imaginou que ela tivesse vivido, tivesse falado, tivesse sentido. E que realmente é sempre um desafio muito grande para qualquer pessoa, sendo historiador ou não. Mas nesse caso especificamente, né, Júnior, eu acho que você sempre fez tudo com muito, muito cuidado, com muita atenção e com certeza que vai ser reconhecido o trabalho que você fez por você justamente ter sempre em mente que essas sensações, essas emoções trazidas pela personagem histórica e personagem fictícia, entre aspas, elas se complementam e que, na verdade, o que o público quer é ter essa criatividade também presente, né? Ninguém hoje quer uma história simplesmente acadêmica, né? Uma história comprovada cientificamente. A gente precisa também ter essa fantasia do personagem, né? Então, claro, Lu. E é teatro, é né? A gente não pode esquecer disso. Foi pensada para o teatro. Pegando um gancho no que você falou no início, Luciana, o livro digital já está disponível agora na internet, tá? Ele tá, depois a gente passa o endereço direitinho, mas é www.descobrindoeufrasia.com. Já está lá na seção e-book, né? Tá em PDF gratuitamente, é só entrar lá e baixar o livro, né? A peça são 4 atos. Isso. Quer que eu repita? Descobrindoeufrasia.com. Já coloquei aqui para o pessoal. Isso. Beleza. E eu tentei, eu peguei 4 momentos da vida da Eufrásia que eu considero momentos muito marcantes. Primeiro, aos 22 anos, né, com a morte do pai, ela e a irmã se mudaram para a Europa, foram para Paris. É um momento marcante não só por conta da morte do pai, claro, mas por conta de influência, né, da família. Você imagina, 2 moças, né, com uma fortuna imensa, a herança do pai e da mãe dela já era uma quantia significativa, e aí você falou da financista, né, a Eufrásia, eu faço questão de mencionar isso no livro também, porque ela teve uma fortuna aos 22 anos e ela multiplicou essa fortuna, né? Então, outro ponto importante é que você mencionou, talvez, que ela fosse preparada para isso, e assim, de certa forma foi, né? O pai dela, o doutor Joaquim José Teixeira Leite, teve um filho, homem também, que morreu, né, bem criança, eu não sei a idade exatamente, mas de certa forma ele ficou um pouco frustrado, né, com não ter uma perspectiva de alguém continuar o trabalho dele, então ele treinou as filhas para isso. E a Eufrásia se saiu maravilhosamente bem, né, nesse papel. Mas só para falar ainda dos outros momentos, né, da peça, um momento é esse, quando o pai morre e elas vão para a Europa, né? Um outro momento marcante, claro, não podia deixar de falar, é o romance dela com Joaquim Nabuco. Né? O que acontece, ela encontra com ele no navio, na verdade ela chega com ele na Europa, já noiva dele, né? Então, isso é um fato super interessante, que ela em 1873 sai daqui, vai para a Europa e ela chega noiva de Joaquim Nabuco na Europa. E então, isso é muito interessante. Então, aqui eu descobri aqui, na verdade o que aconteceu, ela se emancipou, já que tinha ficado órfã, e ela mesma ofereceu a sua mão
em casamento. Isso é fantástico. Até para os dias atuais, quem é a mulher que faz isso? Não é? Sim. Então, eu de verdade eu não tenho assim essa informação documentada, né? Mas a Claro. gente imagina assim que eles se conheceram num navio, né? A bordo do Chimborazo, me parece que era o nome Timborado, do navio. timborado. Eu tenho E, as minhas enfim, colinhas aqui, tá? Eu tenho as minhas legal, colinhas todas. legal. Eles se corresponderam 13 anos, né, Luciana, e foram 13 anos intensos, né, de uma comunicação intensa, e assim, o capítulo na peça que fala, inclusive, né, do rompimento deles, eu chamo de dois bicudos não se beijam, Eu vi, porque eu achei isso fantástico. havia muitos fatores que não contribuíam para que os dois ficassem juntos, né? Se a gente for pensar, a questão política, né, ele era liberal, era abolicionista, e ela, embora não gostasse muito de política, claro, ela estudava até para investir, né? Ela estava sempre muito ciente da conjuntura política e econômica, mas vinha de uma família mais conservadora, né? Os tios, sobretudo, então esse com Pro lado certeza da era. mãe dela, porque tem uma diferença dos dois padrões, né? A família da mãe era produtora de café, tinha mais interesse, claro, em manter o status quo, porque tinham Sim, escravos, né? Muitos escravos, os sim. tios tinham muitos escravos. Mas Mas pelo que a eu família do pai, Luciana, também tinham uns plantadores de café. O também, próprio né? Barão de Vassouras, né? Quem teve a sacada, digamos assim, de que o café não estava mais tão seguro e que no longo prazo não ia ser legal continuar investindo, foi o pai Era o dela, pai. O que, pai dela que é inclusive visionário, né? era um comerciante, né, de café. E ela tinha essa visão também, né, de que era importante investir, eles tinham muitos títulos, né, créditos a receber, enfim, e ela teve essa sacada. E Nada. eu É, acho que assim, um outro. Pode falar, Lu, diga. desculpa. Não, eu te cortei porque ficou meio parado. Eu não posso parar, porque eu estou te recebendo aqui, aí às vezes fica parado, eu me sinto meio que obrigada a te mandar uma pergunta. Mas se você estiver no meio do raciocínio, continua, por favor. Não, sem problema, é só um pequeno delay, mas eu vou continuar falando. E assim, acho que ainda só para finalizar em relação ao romance dos dois, havia ainda outros complicadores. Um outro, a diferença também econômica, né, entre os dois, ela tinha muita grana e a família dele já não tinha mais tanto Ele não dinheiro era muito assim. sortudo com dinheiro, né, Júnior? Ele não tinha muita Não, sorte, né? Ele era meio azarado não, com grana, não. né? Pois é. O que ele ganhou, ele E perdeu totalmente, né? sim, sim. Tinha também, Luciana, a questão da irmã dela, da Francisca, Uhum. que em algumas das cartas trocadas entre eles, isso é importante dizer também, que nesses 13 anos de correspondência, a grande parte das cartas são da Eufrásia. Só tem uma carta dele, né, que é uma de 1886, meio que ele já rompendo com ela, né? Mas tinha carta depois disso também, mas só uma foi encontrada e estudada, uma dele para ela especificamente. As outras cartas todas são dela para ele porque ela mantinha cópias da correspondência. E por essas cartas dá para a gente perceber que assim não havia um clima muito bom entre a Francisca, irmã dela, e ele, né? A Francisca não recebia muito bem. Tanto que numa carta ele fala para na verdade, a Eufrásia responde dizendo que a irmã dele, tipo assim, pode não ser a mais amiga do mundo e tal, mas que não o odeia, né? E provavelmente em alguma carta ele falou isso para a Eufrásia, que a Francisca devia odiá-lo. E nessas cartas tem também um trecho, esse está até no livro, em que ela fala que teve uma briga feia,
né, com a Francisca, que talvez nunca elas voltem a ser o que eram. Então, Por conta me dele. parece, me parece que a Francisca não ia muito com a cara dele. E por fim, cara, um outro fator é que os dois eram pessoas muito difíceis, né, de gênio muito forte. Tanto o Joaquim Nabuco quanto a Eufrásia. Então, assim, acho que isso tudo contribuiu para que eles não ficassem juntos. Ela, na verdade, não era uma mulher muito dentro dos padrões da época. A verdade é essa. De jeito nenhum. E que isso deve ter chocado muito a sociedade, a decisão dela primeiro ter levado a Francisca. A Francisca tinha, parece, uma certa deficiência física, não era, Júnior? Alguém me falou a respeito disso em algum momento. Tem que ela sim. dependia muito da irmã também, né? Eu Isso menciono isso muito rapidamente no livro, mas eu já li alguma coisa sobre, me parece que a Francisca caiu, né, do cavalo, né, teve um problema na bacia, então andava com dificuldade. E me parece também, isso é uma inferência minha, que a Eufrásia, de certa forma, se sentia responsável por isso, responsável pela irmã, né, e de certa forma cedia a alguns caprichos dela. Agora é importante, Luciana, que no livro, na minha visão, né, eu não abordo esse aspecto deles não terem ficado juntos como uma decisão externa, uma decisão de uma terceira pessoa. Até porque se a gente quer representar a Eufrásia dessa forma independente, né, eu faço uma pequena provocação, porque tinha uma história também de que o pai dela pediu para que elas não se separassem, né? Também não há comprovação documental, eu pelo menos não tive acesso a isso, mas está no senso comum, fala-se, né, sobre isso em alguns lugares, mas eu imagino que se ela quisesse, ela teria ficado com o Nabuco, tanto que ela ficou noiva dele, se correspondeu durante um tempo. Né? Então eu não atribuo a Francisca especificamente nem a esse pedido. Eu imagino que se ela quisesse casar com Joaquim Nabuco, ela teria casado. No fundo, parece que havia uma instabilidade constante na relação deles, e isso foi se mostrando ao longo dos anos, inclusive quando ele perde completamente suas posses, né? E ela acaba tentando ajudá-lo financeiramente, o que foi uma afronta, ou pelo menos aquilo que eu registrei. Ele teria recebido isso como uma grande afronta, né? Sim, então, total. Me parece que essa foi a gota d'água, Luciana. Mas, de um modo geral, eles brigavam muito. E aí, cara, eu tenho uma teoria que é a seguinte: você pega um WhatsApp hoje, se comunica com alguém, você pode escrever bem, usar a pontuação muito bem, que às vezes a pessoa não interpreta exatamente o que você quis falar, porque não tem o tom de voz. Porque, às vezes eu até prefiro mandar áudio. Eu falo, estou mandando um áudio para você entender aí meu tom de voz, eu estou falando, né, calmamente, e, enfim, depende um pouco disso. Aí você imagina lá atrás aquela comunicação por cartas, isso é evidenciado. O que ele quis dizer aqui? Luciano. Várias vezes tem isso, ela falando, o senhor me entendeu mal, parece que eu me expressei mal, não foi isso que eu quis dizer. Então, acho que a comunicação também foi prejudicada, né? A distância, enfim. Acho que tudo isso colaborou. E aquela circunstância que ela, muito bem estabelecida em Paris, não tinha interesse algum de voltar para cá, porque, né, tinha os tios e todo mundo querendo controlar a vida dela aqui. E ele queria voltar justamente para cuidar da sua carreira política, enfim, ele realmente tinha muito interesse em permanecer no Brasil, e ela já não se mostrou assim tão interessada nisso, né, pelo que a gente consegue identificar na literatura. Isso aí. E a questão da grana também foi crucial, porque ela oferece o dinheiro para ele, literalmente, expressamente, numa carta, né? E a gente não tem a resposta dele imediata a esse pedido, a esse oferecimento dela, mas tem uma resposta dela, né,
tipo, se explicando, né? Que não foi por mal, que tentou ajudar e tal, mas me parece que ele ficou muito incomodado com isso também e a gente entende, né? Era o contexto da época, enfim. Parece que os dois se reencontraram com o falecimento da Francisca, né? Já com idade mais avançada. Tem um registro de que eles teriam se encontrado, que ele teria ido ao enterro da Francisca, mas eu não sei se isso realmente foi um momento chave no reencontro deles. Ele já estava casado, porque ele acabou se casando, claro, depois desse momento, mas ela se manteve fiel ao amor dela por ele. Apesar de ser essa mulher tão livre, tão independente e tão forte, ela na verdade, se manteve fiel a esse homem, né? E ele Sim, acabou sim. Porque se casando. ela não tem registro, né, de outro relacionamento, que ela tivesse vivido um outro romance. Então, me parece que tem relação com isso, sim. Júnior, como é que você contextualiza esse poder financeiro da Eufrásia? O que isso fez com ela? O que isso viabilizou na vida dela? Eu acho que é interessante a gente saber e contextualizar isso para o século XIX, né? Conta um pouquinho aí, como é que você vê essa Como que eu vejo? relação dela com o dinheiro, né? Com a sua independência financeira. Ah, sim. O dinheiro proporcionou para Eufrásia muitas coisas, né? Claro, ela vivia em Paris, né, num lugar nobre de Paris, inclusive, né, bem pertinho do Arco do Triunfo. Né? O E Bassador, sim, um e palácio, um palacete, né? um palacete. Né? Tá lá, eu vi uma foto hoje de como ele está hoje, né? A fachada assim não mudou quase nada da época que ela vivia lá. Agora, acho que a gente não consegue mensurar exatamente, né? Trazer para os dias de hoje a grana que ela tinha. Né? Tem uma pessoa que é especialista nisso, que já fez alguns trabalhos, né? Chama Mariana Ribeiro, né? E Foi eu mencionado imagino aqui, que. inclusive. Eu não estou mencionando, tem muita gente falando, Júnior. Então eu não Ah, estou tá. Eu não estou falando, mas conseguindo ver também, mas qualquer é coisa é só você muita me falar. participação. Tem muita Que gente fazendo legal. pergunta, participando, tá bem legal. Mas eu queria que você Puxa. desenvolvesse esse seu raciocínio, porque eu acho que a gente vai chegar num ponto aí É, fundamental para o final do seu quarto ato aí, que eu acho que provavelmente você tocou em algumas questões que simbolizam muito essa relação que ela teve com o dinheiro e depois no final da vida dela como foi o final, né? Então, conta um pouquinho. é, eu acho que assim, já chama muito a atenção o fato dela ter multiplicado, né, a fortuna do pai. E chama a atenção também que o dinheiro dela estava muito bem aplicado, né, em ações, em títulos de dívida pública de alguns países. Era digamos assim, uma fortuna sólida, né? Não era um dinheiro que a qualquer, como o dinheiro do café, alguns riscos, né? Principalmente no fim do primeiro ciclo aqui na região e no país. Então, era um dinheiro muito bem aplicado que ela pegou e multiplicou. Então, enfim, eu não consigo falar muito bem, Mensurar, né? A explicar. gente não consegue É, mensurar o que é. que era. Mas era muita Eu grana. Ela tinha bens imóveis em diversos países, tinha as ações, esses títulos, né? Que, como eu estou te Eu vou falando, falar que, olha, apólices. investiu em setores de ponta de desenvolvimento econômico na época, Estradas de Ferro, Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Union Pacific Railway, Cairo Electric Railway, Canadian Pacific Railway. Ela conseguiu investir da casa dela, eu acho que em todos os continentes do planeta. Né? Como pode isso? Ela tinha um Isso também era telefone, que na interessante. época Ela tinha era o um telefone, smartphone, né? é, que Ela tinha um mantinha ela telefone em direto para a contato com as bolsa, né? principais bolsas. Pois é, pois é. Era um E negócio o assim. Guggenheim, né, o Alberto Guggenheim, que assessorava ela, porque, imagina, chegar uma mulher para negociar naquela época era uma coisa completamente fora de cogitação, né? E ela teve o Guggenheim do lado dela para fazer todas essas negociações, né?
E ela foi treinada para isso, né, Luciana? Acho que legal, a educação que ela e a irmã tiveram, mas ela principalmente, era muito orientada para isso, né? O pai delas tinha uma missão e ela se saiu muito bem, né? Eu faço sempre Aquela. questão de mencionar isso porque ela multiplicou, assim, ela não era uma mulher acomodada que pegou uma grana, e me parece, cara, que a grana que a mãe e o pai deixaram, né, isso em 1872, com a morte dele, já era muita coisa, era uma fortuna imensa, e ela multiplicou isso. Fala um pouquinho da biblioteca que eles têm lá na Casa da Era, que eu acho que isso revela muito acerca dessa relação que o pai dela tinha de educar e de prepará-las, né, para Sim, esse sim, universo. é uma outra materialidade disso que a gente está falando. Aliás, cara, é importante você falou do museu, do diretor, eu queria mandar um abraço pro Ciron e para Um toda a beijo para equipe lá. São grandes profissionais, assim, é um orgulho tê-los defendendo o nosso patrimônio lá, guardando. Enfim, eles fazem um trabalho excepcional. As visitas ao Museu Casa da Era, que é a casa oficial, né, dos Teixeira Leite, ela é muito teatralizada e é muito interessante. Os guias são muito bem preparados e isso é muito importante referir, que realmente há um preparo. Eles conhecem muito bem a história da família, conseguem fazer a gente entrar no túnel do tempo e chegar na essência dessa família, que foi uma família muito bacana, né, Júnior? Assim, eu acho que eles foram pessoas que no fundo, a relação que ela tinha com o caseiro também, né? Ela tinha uma pessoa que ficava aí o tempo todo, cuidando, né, da casa, Sim, e que é o Manuel Rebelo, né? isso. E ele cuidou do jardim, do jeitinho que ela queria, e ele colocou essa Parece era que aí, a era, isso, isso. que é o Museu Casa da Era, por conta dessa planta que acabou Sim, trazendo a identidade do museu, é, né? verdade. Agora conta pra gente, como é que foi esse final de vida, assim, uma fortuna muito grande, uma mulher que tinha tudo para curtir muito, né? Ela Sim. curtiu isso. Então, Luciana, eu imagino que sim, né? Paris era a capital cultural do mundo, né? Ela frequentou os grandes teatros, as grandes óperas, os grandes cafés, conheceu muitas pessoas, né, importantes, influentes, né? Da época dela. Então, eu acho que ela, de certa forma, aproveitou sim. Mas no último ato, eu abordei um pouquinho a questão da solidão dela, né? Porque ela viveu muitos anos, viu os seus indo embora, né? Seus familiares, seus amigos, enfim. E foi ficando sozinha ao longo da vida e tendo que lidar com o dilema de para quem deixar essa fortuna, né? Que, enfim, era muita grana. Me parece que também, por algumas cartas, isso também por conta de alguns documentos, ela sabia que a família, né, os familiares, questionariam isso, o testamento, por exemplo, como questionaram, né, chegaram a alegar que ela não estava em sua perfeita sanidade mental, estava com problemas de saúde e por isso aquela destinação absurda, né, da herança dela. E o quarto ato fala exatamente disso. Eu exploro mais os conflitos humanos, né, da Eufrásia. Claro que me inspirando nessa situação real, né, que ela teve que fazer um testamento e teve que deixar. Não deixou o testamento, a grande parte dele, para os familiares diretos, né? E, enfim, acho que era uma questão que ela é difícil, né? Você vê todo mundo indo embora, você ficando e cheio de grana, não ter para quem deixar. Acho que isso foi um conflito e eu tentei abordar isso no quarto ato. Ela viveu saudável até uma idade avançada para aquela época, né? Sim, me parece que ela tinha
problema nos rins, Luciana. Mas isso também já é numa idade avançada e não era nada incapacitante. Mas, enfim, ela viveu 80 anos, né, cara? 80 anos, né? Para alguém que Ela nasceu em sobreviveu à gripe 1850, espanhola. pois é, a Primeira Guerra Mundial, que chegou Primeira ali Guerra bem Mundial. pertinho dela, né? Imagino que ela estivesse em Paris, né, quando isso aconteceu. E até o crash Enfim, da Bolsa de Nova York, imagina. sim, sim, Nada abalou aquela mulher. não, incrível. Agora, me conta uma coisa. É, como é que você. Como é que você. Como é que foi essa experiência de escrever sobre a Eufrásia? O que você aprendeu com isso? Qual foi a imersão que você teve assim na vida dela? Então, eu aprendi um pouco mais sobre a vida dela, porque, claro, eu tive que dar uma pesquisada, ler outros autores. Na verdade, eu evitei ler outros livros, né, romances, por exemplo, que a gente conhece, né, histórias muito bacanas até, mas eu procurei não ler inicialmente para não ser influenciado, ainda que inconscientemente, né. Eu Claro. tive acesso mais ao material técnico, assim, acadêmico, li as cartas, né, bastante. Assim, cara, eu aprendi que a Eufrásia foi uma mulher em que, quando você pensa nela, a primeira coisa que vem na cabeça é liberdade, né, é independência, não se acostumar. Ela era de um tempo difícil, de um tempo em que as mulheres tinham um papel muito específico na sociedade e qualquer uma que tentava passar daqueles limites sofria muito, né? E, então ela foi muito corajosa, né? Sobretudo. E eu não esperava, Luciana, escrever uma peça para o teatro. Inicialmente, quando eu havia pensado em fazer alguma coisa sobre ela, eu tinha pensado em fazer uma biografia, quem sabe até um romance histórico, mas eu tinha pouco tempo, né, para pesquisar, e eu acho que é algo que exige um tempo maior de estudo, uma dedicação, um cuidado maior, né? E o teatro não, o teatro me deu certas liberdades. Como eu te disse, eu procurei bastante não falar nada absurdo, nada que não fosse factível, nada que a gente não pudesse dizer, olha, a Eufrásia falaria isso, a Eufrásia pensaria assim. Isso Uhum. um pouco baseado no arquétipo de personalidade dela, né? Do que a gente tinha, dos elementos que a gente pôde colher. Mas eu aprendi bastante. E isso me deu assim um certo gás para pensar futuramente, claro, na biografia ou num romance histórico mais aprofundado. Agora, é importante dizer que a gente fez o livro, né, a peça, né, o texto digital, pensando em fazer a encenação. O objetivo já, quem sabe agora em 2020, a gente começar a montagem, trabalhar na montagem, para o primeiro semestre de 2021, a gente conseguir fazer a encenação. Se você Legal. reparar, O né, pessoal está o texto, perguntando a aqui. peça, tem inclusive umas sacadas de som, de iluminação, né, já pensando nisso. Nada que não possa ser adaptado, mas a base vai ser essa. Tá feita, né? Sim. E eu acho que o pessoal vai amar, porque eu não sei, você tem registro de alguma peça teatral sobre a vida da Eufrásia que tenha já sido lançada e Tenho sim. Eu imagino que tenha mais coisas, mas eu tive acesso, eu conheço dois trabalhos. Um trabalho de uma pessoa daqui de Vassouras, chamada Lourdes Valadares, mais conhecida como Lu. Ela faz um teatro, sarau itinerante ao pé da letra, há muitos anos aqui em Vassouras. E aí, dentro desse sarau, ela criou uma peça inspirada também na Eufrásia. É muito interessante. E tem um outro legal. trabalho de um menino de Paulo de Fronten, que trabalhou aqui em Vassouras, tem uma relação com Vassouras, é o Marcelo, né, que fez também um trabalho. Eu não pude assistir
nenhum dos dois, mas eu tive acesso a fotografias, a relatos de gente que assistiu e está muito bacana. Legal. Ela está no nosso inconsciente coletivo, né? A gente, quem é da região, parece que já está submerso nessa relação com a Eufrásia, porque isso que você falou, ela está presente em muitas coisas. Conta pra gente aonde é que a gente pode hoje, voltando assim para o futuro, para o presente, né? Agora, aonde é que a gente, além do Museu Casa da Era, onde é que a gente pode ver o legado da Eufrásia, a materialização desse legado, inclusive aquilo que está relacionado no seu testamento, né? Porque ela foi bem específica com relação à sua herança, né? Para como ela seria destinada. Sim, sim. Tem uma irmandade, né, que foi criada e existe até hoje para cuidar dos bens delas e do que o testamento determinou, né? Eu acho que, assim, materialidade a gente tem nas referências que eu te falei, mas não são referências diretas, mas a gente tem uma referência direta, além do Museu Casa da Era, que para mim é a maior referência, né, da Eufrásia, na cidade, na região e no país. Não tem como a gente falar de Eufrásia sem falar do Museu Casa da Era. A gente tem a Praça Eufrásia Teixeira Leite, que é em frente à Câmara. Está sendo até reformada agora, recentemente. Né? É uma referência interessante também. E tem na verdade, ela tinha ali, a família detinha uma boa parte daquele centro e ela pediu para fazer uma escola para meninas, né? Uma escola para meninos, o hospital, ela foi atribuindo a cada um dos bens ou aos seus terrenos aquilo que ela desejava que fizessem, né? Até nisso ela foi muito engenhosa, ela deixou bem claro o que deveria ser feito, né? Sim, sim. Com instruções claras, inclusive, né? Gente, olha, tem um monte de gente perguntando um monte de coisa aqui, Júnior, deixa eu te contar. Tá, vamos joia. lá. Primeira coisa, para quando é o lançamento da peça? Você tem data? Você falou em janeiro? Então, eu não queria arriscar uma data exata. A gente vai começar certo, né? A montagem, né? Essa é uma questão, sobretudo, sabe, Luciano? A gente precisa que as coisas se aproximem um pouco mais do normal, não tem como, a não ser que seja digital, né? De repente, se não houver nenhuma possibilidade, a gente vai fazer com certeza nessa modalidade. Mas a gente já está conversando com alguns atores, alguns diretores de teatro, né? E assim, eu imagino que no primeiro semestre de 2021, se tudo der certo, a gente possa estrear já a encenação. Legal. Olha, todo mundo falando que sou fã da história dessa mulher. Tem algumas pessoas, tem várias pessoas, na verdade tem muita gente participando. Júnior, você está sendo muito aqui saudado. Todo mundo te parabenizando. Projeto incrível, meio tema. Então, assim, eu acho que o que a gente tem a desejar a você nesse momento é muito sucesso, porque são vários aspectos que você está tratando aqui. Tanto a questão, claro, da Eufrásia, essa materialização dessa personagem, trazer, né, a luz do presente, mas também pela sua participação e você é uma pessoa muito presente em tudo que acontece aí na região e é sempre muito bom ver coisas novas surgindo a partir dessas tentativas de estar sempre lançando alguma coisa. Eu acho que essas personagens ajudam muito a gente a contextualizar a região, a tematizar a região, que é o que a gente no Convention Bureau precisa trabalhar, né, como gancho para o turismo também. Então, assim, a Eufrásia é uma mulher que tem gente de São Paulo que hoje fala por conta dessa questão que a gente mencionou da Bolsa, mas às vezes a pessoa não sabe tudo que essa mulher trouxe de onde que ela veio, né? E aí você está trazendo
essa luz sobre a região do Vale do Café, que é uma região que não está no passado, ela está no presente e ela está no nosso futuro também. Exato, perfeito, Luciano. Eu queria agradecer assim mais uma vez pela oportunidade. Acho que o Vale do Café Convention Bureau está fazendo um trabalho excepcional, um trabalho muito importante para a nossa região. E Obrigada. eu gosto muito de trabalhar com os produtos de identidade, né? E a Eufrásia, por mais que mereça o respeito de ser um personagem histórico, é um produto É um nosso, produto. né? É um produto de Vassouras, é um produto do Vale do Café, é um produto do Brasil. E é importante a gente trabalhar, né, a memória dela, trazer mais pessoas para conhecerem a história dela, porque é uma história muito bacana. Né? E assim a gente não fica, não é só porque eu sou morador, porque eu gosto da cidade, da região, porque eu sou apaixonado. Não, é uma história muito interessante, né? Se você for ir puxando, você vai ver quanta coisa interessante e quanta coisa que tem relação com a nossa identidade, com o que a gente tem de turismo hoje, né? Então, assim, Eu é falo mais isso. um produto. As mulheres do Vale do Café, eu acho que, sem querer, o que eu vejo é que existe uma certa fortaleza feminina no Vale, que é muito interessante. Eu vejo a frase em muitas mulheres do Vale do Café. Sim, sim, sim. Eu também. Você também? Ai, que Eu legal. também. Que bom, eu acredito que vocês também que estão assistindo vejam. Júnior, eu estou calculando aqui mais ou menos que umas 300 a 400 pessoas assistiram essa live. Talvez tenha sido de longe a live com maior audiência e a quantidade de pessoas que estão repetindo o que estão falando aqui. Então, realmente, você não só vai cativar muita gente com esse tema, como eu tenho certeza que isso vai ajudar também a reacender a nossa tradição para o teatro, porque o Vale do Sim. Café tinha a Aldeia Arcozelo como o maior centro de entretenimento da América Latina. E a gente precisa reacender essa nossa vocação cultural. E é esse o trabalho que a gente, Precisamos. você, todos nós que estamos envolvidos, né, com o turismo, com o patrimônio, de alguma forma, luta para enriquecer, né, para reviver. Sim, com certeza. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Luciano. Obrigada, eu Estou que à agradeço. disposição de vocês. Foi muito legal, obrigada, Uma adorei. honra ter participado. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigada, muito obrigada. José Luiz Júnior, escritor, trouxe aqui o Descobrindo Eufrásia, muito obrigada. E um beijo para todo mundo que assistiu aí. Olha, não quero que essa live acabe. Olha, adorei essa aqui, Manu. Obrigada. Gente, um beijo enorme. Boa Obrigado, noite para Manu. todo Beijo. mundo. Tchau, Um gente. beijo. Tchau, tchau.